ordem do dia da 21ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2021, do 9 de novembro. Abertura da reunião, execução do hino nacional brasileiro, hino de Tutinga e logo após a oração do Pai Nosso. Boa noite. Nas marchas clássicas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em seio com liberdade desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, da salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte e do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, futuras obras e florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Porque a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um labaruto sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, traz no futuro e glória do passado. Você pisa a justiça clava forte, verás que o brilho teu não foge nunca. E tem ninguém que adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol está gentil, pátria amada Brasil. Bandeirante, audaz, pioneiro, no garimpo em busca do ouro, implantou neste solo mineiro, Itutinga, querido tesouro, força viva de quase labor, de um progresso que hoje se expande, nesta terra de raro esplendor. Itutinga, cachoeira grande, Itutinga, este solo hospitaleiro, hei de amar por toda a eternidade, e orgulho em dizer ao mundo inteiro, ser teu filho é uma felicidade. Santo Antônio milagroso padroeiro, protegei o nosso povo de valor, amparando este recanto brasileiro.
sabor. Teu passado descortina linda história, trajetória feliz e triunfante, de um presente repleto de glória, antevendo um futuro radiante. Itutinga, teu nome imponente, asseguro não esqueço jamais. És orgulho maior de tua gente, joia altiva de Minas Gerais. Peço desculpa a vocês aí, vereadores. Boa noite a todos, companheiros, colega vereador. Boa noite. Boa Boa noite, noite. doutor Rafael. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão da Câmara. Boa noite, Bianca. E boa noite a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Ordem do dia é chamada nominal dos vereadores. Boa noite. Chamada nominal da 21ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2021, 9 de novembro de 2021. Alexandre Heitor de Abreu. Presente. Ednilson Paulante Gonçalves Moraes. Presente. Evaldo Ribeiro Neto. Presente. Geraldo José da Silva. Presente. Ícaro Ronan Silva. Presente. Igor Oliveira Fartes. Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Presente. Moab de Ávila Nonato da Silva. Presente. Sebastião Vieira Neto. Presente. Leitura da ata da 20ª reunião ordinária feita por Dr. Rafael. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itutinga, da sessão legislativa de 2021. Aos 19 dias do mês de outubro de 2021, às 19 horas, no plenário, foi realizada a reunião ordinária da Câmara Municipal de Itutinga, sob a presidência do vereador Geraldo José da Silva, que, abrindo a sessão, determinou ao secretário da mesa, vereador Jonathan Ribeiro Marques da Silva, que fizesse a chamada nominal dos parlamentares, respondendo os senhores vereadores Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Evaldo Ribeiro Neto, Geraldo José da Silva, Ícaro Ronan Silva, Igor Oliveira Fartes, Jonathan Ribeiro Marques da Silva, e Moab de Ávila Nonato da Silva e Sebastião Vieira Neto. Fez-se constar também as presenças do assessor jurídico Rafael Henrique da Silva e da secretária-geral Bianca Novaes. Constatadas as presenças acima relacionadas, o presidente concedeu a palavra aos vereadores para a apresentação de assuntos urgentes e relevantes. Fizeram uso da palavra os vereadores Igor Oliveira Fartes, Sebastião Vieira Neto, Alexandre Heitor de Abreu, Ícaro Ronan Silva, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Moab de Ávila Nonato da Silva e Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Em continuação, foram apresentados, votados e aprovados os requerimentos subscritos pelos vereadores e encaminhados ao chefe do Executivo. Em continuação, foi apresentado, discutido, votado e aprovado por unanimidade o projeto de lei número 39, de 6 de outubro de 2021, que altera a contribuição para a Associação do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes e dá outras providências. Na sequência, foi apresentado, discutido, votado e aprovado por unanimidade o projeto de lei número 40, de 13 de outubro de 2021,
que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião ordinária, determinando ao secretário da mesa que lavrasse a presente ata, que, lida e achada conforme, será por todos assinada. Eu indago dos vereadores se alguém deseja fazer retificações na ata. Não. Permanecendo todos como estão, a ata está aprovada. Pronunciamentos sobre assunto urgente ou relevante, prazo máximo de 10 minutos por vereador. Evaldo. E Igor. Boa noite a todos, boa noite, Boa noite. aos nobres vereadores, aos servidores dessa casa, a todos que estão nos assistindo pela rede social, a todos que estão aqui presentes. Eu não vou falar o nome de todos, como talvez eu erre o nome, é melhor nem falar. Mas parabéns para vocês, entendeu? É uma satisfação ver vocês aqui na casa, que essa casa também é de vocês. Então, que venha mais pessoas que façam esse papel que vocês estão fazendo hoje, que a população precisa estar junto com o legislativo em todo momento. E vamos lá então, pedido. Hoje trouxe a essa casa um pedido de providência para que seja analisada a possibilidade da prefeitura contratar, assim que puder, mais um profissional veterinário da zona rural. A nossa zona rural é uma das mais extensas e tem muito pecuaristas que mexe com leite. E tipo assim, a gente tem um só veterinário. Então é muito pouco, a demanda é muito grande. E tipo assim, quanto mais suporte dá, mais eles vão retribuir. E hoje eles fazem parte, né, da Codomia aqui da nossa cidade. Então é bom a gente dar um apoio maior para eles. Também trouxe um pedido ao executivo que seja analisada junto à prefeitura. Eu com o doutor, a gente vai fazer um ofício também, né, doutor? Oficializar o DR, para ver se toma providência ali naquela saída do Barro de Simone, sabe? Naquela entrada ali perto do Canarinho ali, muito perigosa, para ver se a gente junto consegue tomar alguma providência para pôr algumas placas de sinalizações, ou achar uma maneira melhor ali para reduzir a velocidade dos carros que ali trafega, para dar uma entrada com maior segurança, né, pro pessoal. Não podia deixar de parabenizar ao Cachapá, né, a Secretaria de Esporte, pelo evento que foi feito esse fim de semana, um evento maravilhoso. Infelizmente eu não pude prestigiar por motivo de força maior, mas que todos viram que foi um sucesso. E Tutinga agradece, a gente precisa disso, é de eventos, de trazer pessoas para conhecer a cidade nossa. E parabéns a ele, ao Peterson, ao Petim, ao Bozete, que estavam todos desempenhando lá para ajudar o crescimento nessa parte de esporte, né, da nossa cidade, trazendo esses eventos de motocross, né, que é muito bacana. Também, no mais é só isso por enquanto, aí depois a gente continua. Deixa eles falar um. Sebastião Vieira. Alexandre. Gostaria de falar assim, senhor presidente. Em primeiro lugar, desejar uma boa noite a todos aqui presentes, nossos colegas vereadores, pessoal aí que nos acompanha aí pelo Facebook da Câmara. A gente está aqui, senhor presidente, a gente está até sendo repetitivo, entendeu? Sempre pedindo mais segurança aí para os bairros, né? Hoje até alguns munícipes ficou de vir aqui, mas devido à chuva não veio, porque estamos tendo muito problema nos bairros. A gente reside aí em um bairro e a gente vê muitos problemas. A gente se sente assim um pouco inferior, sendo que a gente não é menos que ninguém. A gente vê aí vários problemas, a criminalidade está aumentando muito aqui no nosso município. Então o pessoal está pedindo aí câmeras. Até já foi feito aqui nessa casa de colocação de câmeras em alguns bairros, entendeu? A gente entende que não é possível colocar em todos os bairros, todas as ruas, todas as esquinas. Mas a gente gostaria muito que fosse olhado assim com mais atenção, principalmente alguns bairros aí estão ficando muito violentos, acontecendo muitas coisas assim que antes não acontecia, entendeu? Inclusive há poucos dias atrás aí, entendeu? Até abalou o município, né, que não está acostumado com tanta criminalidade, uma coisa assim que quase inexplicável, por falta assim de segurança, entendeu? Porque se tiver as câmeras, por exemplo, aqui no centro, quase todas as esquinas temos câmeras. E isso não acontece, porque a pessoa já sabe, né? Não, lá não adianta porque lá está filmando.
Mas a gente fica aí sempre correndo atrás por melhoras para os bairros. Não só no meu, né? Para todos por iguais. Aí, por exemplo, até a gente fez o pedido da areia no parquinho, né? Não é uma crítica, é simplesmente uma observação, né? Aí colocou no do centro, o do bairro não colocou. Entendeu? Aí a gente vê que sempre foi tratado diferente. A gente gostaria muito, assim, por mais igualdade, né? E também a gente está sempre aqui, desde a primeira reunião, eu sempre falei muito nas estradas rurais, entendeu? Eu sempre pedi muita atenção. A gente vê que está sendo feito um bom trabalho, mas a gente pede muito aí, que ainda está faltando muitos locais críticos. Faltando cascalhar e correr atrás aí, colocar areia, que ajuda muito, entendeu? O pessoal está muito preocupado com essa chuva aí, a gente recebe muita ligação. E aqui, desde a primeira reunião, sempre corri atrás aí muito pelos pessoal da zona rural, entendeu? Durante a campanha a gente percorreu muitos quilômetros aí, vê que a gente precisa muito ajudar eles, entendeu? A cidade depende muito do produtor rural. No mais é só, senhor presidente. Obrigado. Denilson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos colegas vereadores, Boa noite. doutor Rafael, Bianca, Gustavo, todos aqui presentes, né? E todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu quero parabenizar, hoje eu conversei com a enfermeira Graziele, uma conversa muito boa, eu quero parabenizar ela e a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe do PSF e a equipe do Laboratório Santa Cecília, que no sábado, dia 6 de novembro, realizou a campanha do PSA no nosso município. Mais de 400 coletas de exame de PSA. Eu quero parabenizar todos os envolvidos aí pelo excelente trabalho prestado lá. Senhor presidente, também eu tenho sido diariamente questionado sobre aquele loteamento lá no Vale da Serra. Os munícipes estão sem saber sobre a entrega desses lotes, estão ansiosos, porque querem sair do aluguel, ter o lote para estar construindo, né, e sair do aluguel. E a gente já fez um pedido aqui no começo do ano aqui, e explicações nenhuma. E já estamos há 11 meses com a administração atual e eles estão sem saber o que vai acontecer sobre esse loteamento aí, que é o Vale da Serra. Então eu peço aí que o executivo olhe isso aí e esteja comunicando todos que ganharam esses lotes lá, como é que vai ficar, né? Porque é difícil. Também, senhor presidente, aqui na esquina do Taquim, Avenida Governador Tancredo Neves, número 5, aqui no centro, tem um poste que os caminhões estão passando e empurrando, e o poste já vem deitando um pouco e já está com... Assim, já tem um buraco ali, sabe? E eles estão preocupados. Tem o trailer ali de frente, né? Aquilo ali, se ele cair, pode chegar a machucar alguém, né? Então eu queria ver se a prefeitura pudesse entrar em contato com a empresa responsável para estar dando uma olhada nisso aí, porque é perigoso. E também quero parabenizar aí a secretária de esporte, né, pelo motocross aí. E por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Ícaro. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos os servidores aqui da casa. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje serei bem breve. Fiz algumas solicitações de documentos, principalmente sobre as condições financeiras do nosso município. Como eu tenho falado, sempre tenho cobrado, nesses 11 meses, tenho acompanhado de perto um grande retrocesso, tanto na área da saúde como da assistência social. Tem coisas que não estão indo bem, coisas que funcionavam e hoje não está funcionando mais. Então, não vou alongar sobre essa questão hoje, vou terminar de analisar a questão financeira, ouvir mais o pessoal, conversar, para estar tentando a última conversa aí para estar normalizando, para estar atendendo a população da melhor forma possível. Aí, se não conseguir assim, de uma maneira amigável, a gente tem que partir para outros caminhos. Essa questão do poste também, presidente, se puder mais uma vez reforçar o pedido, a gente já fez esse pedido aqui por escrito, há uns 4 meses atrás. Esse poste está perigoso, ali na esquina do Taquim, ele já vem cedendo muito,
não vamos esperar acontecer uma tragédia aí para tomar providência. A questão que o vereador Alexandre disse sobre as câmeras no bairro, também já fizemos esse pedido. Começou a ex-prefeita Alba implantou esse monitoramento de câmera. Foi uma coisa ótima que aconteceu. Não era em tantos pontos. O ex-prefeito Fabiano deu prosseguimento, implantou em mais pontos, só que ainda não é o bastante. Precisa ainda de mais bairros. Não vai atender todas as ruas, isso é impossível. Não vai atender todas as esquinas, mas a gente, como o vereador Alexandre disse, a criminalidade no município vem aumentando cada dia mais. Então, acho que a prefeitura, juntamente com a polícia militar, poderia elaborar pontos estratégicos para estar sendo instaladas essas câmeras, dando assim mais segurança para a população. Por enquanto é só. Vou deixar para trazer relatórios. Vou fazer cobranças na próxima reunião, porque tem muitas situações pendentes no nosso município, principalmente na área da saúde e na área da assistência social. Quero parabenizar também toda a equipe do PSF, toda a equipe da UBS, toda a equipe da saúde, pelo exame de PSA realizado no último sábado, também pela vacinação. Parabéns a todos. Só que precisamos corrigir algumas coisas administrativamente que está acontecendo. A gente sabe, é bom sempre ressaltar, relembrar, é uma equipe boa, é uma equipe nota 10. Só que tem coisas que estão sendo feitas administrativamente que está atrapalhando o funcionamento. Meu muito obrigado, hoje é só. Vereador Moab. Excelentíssimo senhor presidente, Geraldo, demais colegas vereadores, boa noite. Boa noite. Cumprimento Boa noite. também os servidores desta casa, boa noite a todos que nos acompanham, que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando de casa, uma ótima noite a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez em nossa reunião. Bom, inicio aqui parabenizando aí a equipe da saúde pelo belíssimo trabalho realizado em razão da coleta de PSA, a todos que trabalharam, os nossos parabéns, foi um sucesso, né, mais uma vez, parabéns a todos e a todas que dedicaram aí o sábado pela manhã, trabalhando em prol da campanha de PSA, belíssima campanha. Parabenizo também aí a todos os envolvidos no 10º motocross, estive lá nos 2 dias, realmente foi um sucesso, né? Parabéns aí a todos pela organização, toda a comissão que trabalhou em prol do motocross, parabéns a todos. Só complementando aqui o que o vereador Ednilson falou, né, diariamente recebemos aí questionamentos sobre a questão do loteamento, né, Vale da Serra. Então pedimos aí que seja sanado aí, não sei se há algum impedimento até o momento para a entrega dos lotes, né? Não sei se seja, de repente seja infraestrutura para que seja feita, mas vamos ver se tem alguma forma de trabalhar mais rápido, porque isso ajuda muito as pessoas, né? Aqueles que não têm ainda a sua casa própria, sair do aluguel, né? Construir sua casa. Então pedimos aí que seja visto o mais rápido possível essa questão. Em relação ao poste, né, nós tivemos uma resposta à época, só queria comentar aqui que segundo as informações que nós recebemos, que as pessoas, quando acontecer isso, devem fazer o boletim de ocorrência para que seja feito, para que a empresa pague pelo que causou, né? No caso, chegou o poste para lá, então vai ter um custo, a empresa dona do veículo, né, tem que arcar com as despesas, mas nem sempre também a gente consegue ver quem fez esse, né, quem puxou lá o poste, quem encostou, que eu acho que é o caso de lá, né? Infelizmente não conseguiu
pegar a placa, não conseguiu ver quem é o responsável. Então, assim, a gente pede à prefeitura que, se possível, né, eu não sei qual é a forma correta, para que veja isso com o mais rápido possível. Realmente, já estive lá algumas vezes e pude ver. Ele já tem um espaço bom, né, Ednilson? Você esteve lá hoje, acho que está com espaço de mais ou menos uns 4 dedos, né? Então, assim, a gente tem que ver isso o mais rápido possível. E, para concluir, eu gostaria de ler para vocês aqui, recebi agora à tarde, do deputado Dalmo Ribeiro, juntamente com o Felipe, né, seu filho. Ele encaminhou para a gente aqui um ofício, ó, eu gostaria de fazer a leitura, presidente. Tranquilo. Belo Horizonte, 25 de outubro de 2021. Esse eu já recebi, já tem uns dias, o outro que recebi hoje. Excelentíssimo senhor, vereadores Alexandre, Ednilson, Ícaro e Moabe, Itutinga, Minas Gerais. Prezados vereadores, com os meus cordiais cumprimentos, venho comunicar a vossas excelências que fiz a indicação parlamentar em atenção ao pedido, em benefício da Prefeitura de Itutinga, de um ônibus escolar para o transporte da rede municipal, destacando o meu compromisso com o município e apoio à educação. Coloco-me a este gabinete ao inteiro dispor. Valho-me da oportunidade para renovar-lhe o meu elevado apreço e estima. Atenciosamente, deputado Dalmo Ribeiro, vice-líder do governo. E recebi também agora à tarde esse outro, que eu acho que é o que nos deixa feliz, né, de receber. Já foi encaminhado no dia de hoje, né, em Belo Horizonte, 9 de novembro de 2021, ao excelentíssimo senhor prefeito Rodinelli Antônio do Nascimento, já informando aí a emenda parlamentar. Então, senhor prefeito, com os meus cordiais cumprimentos, tenho o prazer de comunicar a vossa excelência que, através de nossa indicação e aprovada pela Secretaria de Estado de Educação, este município será contemplado com ônibus 30 lugares, beneficiado Prefeitura de Itutinga, número da indicação 81294, valor R$ 259.300. Aí aqui pede, né, neste ofício, para obedecer o prazo, né, que é até o dia 17 de novembro, para preencher, para fazer o cadastramento certinho para o recebimento desse ônibus. Então, mais uma vez aqui, gostaria, em nome do Alexandre, Ednilson e Ícaro, e do meu, claro, agradecer mais uma vez aí esse importante trabalho que o deputado Dalmo vem desempenhando em nosso município. Agradeço de coração. Então, Itutinga, tudo indica que já será, então, contemplada com esse ônibus de 30 lugares. Faltando agora apenas o cadastramento. E hoje já conversei com alguns servidores, já está tudo em andamento, graças a Deus. Então, está tudo certo. Então, nós receberemos aí esse ônibus. Muito obrigado aí ao deputado e a todas as pessoas que estão empenhando para o recebimento deste ônibus de 30 lugares. Obrigado, presidente. Vereador Jonathan. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, Bianca, doutor Rafael, Gustavo, a Beth, a Micaela, a Thaís, também o Leco, a Pâmela. Como é que chama a peditinha, Leco? A Bárbara também aqui presente, né? Também todos que nos acompanham através das redes sociais. Uma excelente noite e muito obrigado de antemão pela presença de vocês aqui. Isso muito nos deixa felizes e importantíssima a presença de vocês aqui. Aproveitando, antes de falar o que eu tenho de falar, aproveitar o gancho dos vereadores. Até no começo do ano, Alexandre, eu também fiz um pedido sobre as câmaras lá também, lá até refiz o pedido também, depois dos acontecimentos que ocorreram lá, né, no bairro Vale da Ribeira. A gente mora também no 111, a gente sabe que essas câmaras é muito necessário para inibir a presença da criminalidade. Então, eu acho muito necessário
não só lá no Vale da Ribeira, na Coab, mas também no bairro 111 e nos outros bairros mais afastados, porque nós temos que ter mais segurança e com certeza isso inibe e muito a criminalidade, né? Parabenizar aí também a Polícia Militar, em nome do Sargento Maico e todo o pessoal da corporação, e que a gente não veja mais casos que ocorreram aí, que deixaram totalmente a cidade muito abalada, e que isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Segunda-feira eu estava dando uma volta, né? A gente sempre dá uma volta aí, dando uma olhada na cidade. Passei ali perto do Dr. Elcio, né? Vi ali que às vezes a Copasa não acabou de colocar o asfalto, tá um buracão danado, e eu fiz um ofício enviando para a Copasa perguntando o porquê que ainda não arrumou lá, né? O pessoal estava reclamando, e já está colocando nas redes sociais, quiser ver, está nas redes sociais. E também fui até questionado a questão do respeito do poste também, que me falaram, e eu até tirei foto, e esse poste está puxando, e o fio também beirando ali foi arrebentado, até que estava arrumando o dia. Eu até falei com ele, ó, vai lá em frente à casa do Dr. Elcio, porque o poste lá também, o fio está tudo derrubado lá também. A gente vai ter que ver também aí futuramente o desvio, se vai ser feito, né, fazer o desvio, ou a gente criar uma legislação de altura aí, porque está arrebentando muito cabo e a situação pode cada vez agravar. Então a gente tem que olhar para essa parte, fazer o desvio, ou uma legislação de tamanho e altura mínima para entrar dentro da cidade, né, porque arrebentou o fio ali até em frente ali o taquinho, arrebentou o fio lá e ficou um fio arrebentado por todo lado lá. Eu até falei com o pessoal foi lá ver também, tem que até olhar lá, vocês arrumou lá perto do Dr. Elcio também, que estava caído lá. Também parabenizar a gestão Road Gordo, né, comprou mais 3 vans, isso é muito importante, colocando aí, se Deus quiser, o transporte público aí, transporte escolar, desculpa, o transporte escolar nas mãos aí de todos os servidores, isso é muito importante, sem alugar, né? Então, mais 3 vans aí, que é para avisar a gestão Road Gordo, é isso que a gente quer ver, né? Parabenizar também a dona Yara Francelino, né? A Yara esteve junto com o prefeito lá em Belo Horizonte, na presença do deputado federal Fred Costa. A Yara, que é defensor dos animais, esteve lá presente, né? Então, parabéns, Yara, que Deus abençoe você sempre, viu? Continue sendo essa pessoa excepcional que você é, muito querida por todos os itutinguenses. Que Deus abençoe você e toda a sua vida, viu? Também, até tive em conversa com o prefeito, foi hoje à tarde, ele falou que recebeu o ofício mesmo do Dalmo e pode ficar tranquilo que eles vão aceitar a emenda, pode ficar tranquilo que o 11 também vai ser colocado aí nas ruas de Itutinga, e isso é muito importante, todos unidos em prol da cidade, né? Eu falei na última reunião, se não me engano, nós aqui, quando ganhamos uma emenda, corremos atrás, esse bem nós saímos de vereador, sai o prefeito, fica aí, fica para os itutinguenses. Então a gente tem que estar sempre olhando isso aí. E também o deputado federal Fred Costa, dos 3 ônibus que ele está encaminhando, amanhã já vai ser cadastrado também um ônibus para estar auxiliando também ao transporte escolar. Então a gente agradece aí em nome também do Evaldo, do Geraldinho, do Tiãozinho e do Igor, esse ônibus e as demais emendas que estão sempre ajudando o nosso município. Isso é muito importante destacar. Parabenizar também o pessoal do motocross, né, o Cachapá, temos lá o Petim, né, todo o pessoal responsável lá, Bozete, né, todo o pessoal responsável pelo excelente evento. A gente não pôde estar participando no domingo, fui no sábado, né, eu estava trabalhando, e a gente fica muito satisfeito aí que os eventos continuem voltando e que gere mais renda para o município e essa pandemia logo acabe. Pessoal da saúde também, como foi destacado aí muito bem pelos nobres vereadores, parabéns aí ao pessoal, né? Isso é muito importante destacar. No sábado fizeram a coleta, PCA aí, e então parabéns a todos da saúde. Também vai ser encaminhado aqui também para discussão o projeto que institui a Semana da Cultura Evangélica do nosso município. E é uma forma aí de estar auxiliando e dando oportunidade a todos os evangélicos, né? Então, é um projeto aí que a gente encaminhou e vamos discutir o projeto, conversar. Nós estamos aqui para dialogar
e sempre colocando todos e todas à frente das nossas falas, ações, discussões. Eu sempre falo e continuo falando. O Jonathan Lourenço, pessoa, ele é católico, mas o Jonathan Lourenço, vereador, ele é representante de todas e todas, independente da sua raça, cor, religião ou qualquer tipo de gênero. Nós estamos aqui representando todos, condição financeira. Eu sou vereador de todos, independente de qualquer coisa, sou vereador de todos, deixar bem claro. E vou deixar bem claro também que eu não aceito intimidação, tá? Deixo bem claro que eu não aceito intimidação, estou aqui por Itutinga e para Itutinga. Agora, se chegar lá no final do mandato, eu entregar o mandato para a população, se eu vou candidatar ou não, se a população falar, Jonathan, não gostamos do seu trabalho, ok, acato, saio, né, estou aqui para tentar ajudar, mas, como eu sempre falo, não aceito intimidação. Se a população chegar no final do mandato e não quiser mais eu dentro dessa casa, aceito e acato com tranquilidade, porque graças a Deus, Deus nos deu 2 braços para trabalhar, e foi o que eu sempre fiz e eu vou continuar fazendo. Do meu muito obrigado a todos aqui presentes e muito obrigado a todos. Presidente, só para complementar aqui a fala dele rapidinho, já foi feito o serviço lá perto do Dr. Elcio. Hoje eu ia passar lá, mas eu até desviei porque eu vi que eles estavam já fazendo a operação tapa-buraco. Eu fui falar também que foi outra firma, só que a gente às vezes não sabe o nome da firma, você manda para a Copasa cobrar a firma, né? Mas tão bacana. Foi feito lá hoje. Já fez, tá importante isso aí. Quanto os cortes arrebentou essa semana de novo, lá também o sul tá tudo caído. Aqui em cima, lá de novo. Então, até segunda-feira, senhor presidente, eu tive, aí arrebentou, isso veio arrumar na segunda. Agora não sei se arrebentou de novo, mas se continuar com aquele limite de altura, acho que não vai resolver, não. Então, tem que ver o que das duas coisas, uma, ou levanta a fiação, ou põe poste do outro lado levantando, né? Isso, ou muda ali o esquema da fiação, ou faz o desvio. É das duas, Arrebenta as duas. Agora, impedir de passar, não tem como. Não tem como. Né? Vamos fazer o desvio. Tranquilo. Ou então conversar com o pessoal, com as empresas responsáveis pela fiação, para aumentá-la um pouquinho. Lá fio que arrebentou a internet. Eu fiquei sabendo que a CEMIG... Mas às vezes tiver alguma margem no limite... Essa daquele limite. É só coloca de baixo. Mas às vezes tiver alguma margem no limite que possa estar aumentando, já ajuda um pouco. Presidente, desculpa. Não, tranquilo. Queria agradecer o pessoal da saúde. Fiz o exame lá também. Queria agradecer o pessoal. E queria agradecer o Cachapá, o Petinho, o Bozete. Estive lá no domingo, não aguentei, até estive com o vereador Moab, o prefeito, não aguentei parar muito tempo. Problema de coluna. Aí tive que ir embora. Trabalhando demais, né, presidente? Muito serviço, acabou com a coluna. E o mais é só. Palavra de oradora, Elizabeth. Passa a ver. Pega a câmera, dá para pegar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui de novo, né? A gente vai acostumando, pegando caminho, né? Quem sabe o caminho de casa. Estamos aqui para falar um pouquinho do projeto. Estamos aqui, né, para falar um pouquinho do projeto que será apresentado, né, aos vereadores, sobre a criação da Semana da Cultura Evangélica. É uma data, né, que pega aí desde a última semana de outubro. Né? Por que a última semana de outubro? Foi algo que eu pensei, né, e até transmiti ao Jonathan, porque no dia 31 de outubro se comemora aí ao dia da Reforma Protestante. Né, a Reforma Protestante está aí já nos seus 504 anos, né, que começou lá com Martinho Lutero, né, que, né, teve lá suas 95 teses pregadas lá no Castelo de Andesburgo, na Alemanha,
né? E houve aí, então, não com a intenção de Martim Lutero romper com a Igreja Católica, mas devido às divergências, acabou rompendo e criando aí o protestantismo. Dos evangélicos, sai da linha do protestantismo dentro da América Latina, né? Que hoje eu não vou nem entrar muito, senão vai ficar muito extenso. Quando a gente fala da cultura evangélica, a gente está falando de um povo que está trazendo aqui para dentro do nosso município, um povo que está inserido dentro da nossa sociedade. Quando a gente fala de cultura, eu vou até ler o que é cultura. O conceito cultura, para que vocês de casa, né, porque é um projeto que Deus mandou de cabeça, que vocês não têm noção. Né? O conceito cultura, ele abrange o conjunto complexo, né, de padrões de comportamento, conhecimento, ideias, costumes, valores, crença, música e arte de modo geral. A cultura possibilita o sentimento de identidade e pertencimento de um determinado grupo, que também tem a ver com o lazer, com o lúdico e com a antecedência do humano por cultura evangélica, entende-se o conjunto das igrejas evangélicas. E essa cultura, ela possui símbolo, que hoje a gente pode falar que é a Bíblia, que é um símbolo, né, imagético, e a gente entende, então, que dentro da cultura evangélica a gente tem um símbolo que é a Bíblia, que é a música, e várias outras coisas dentro da cultura evangélica. Quando a gente fala de cultura evangélica, que foi uma das mais dúvidas que teve entre algumas pessoas questionando, quando a gente fala dos evangélicos dentro do município, a gente começa a contar a chegada dos evangélicos mais ou menos na década de 1970, na década de 70. Esses evangélicos chegou aqui por um casal de missionários chamado Maria Helena e o Elevaldir, né, que eles começaram o trabalho de evangelismo, na qual pegou também a minha família. Né? Eu, com 5 anos de idade, isso eu estava por volta de 1986, eu participei do primeiro batismo nas águas dentro do município de Tutinga pela igreja evangélica. Ou seja, então, a igreja evangélica já está há um tempinho dentro do município. Pela graça de Deus, consegui conversar com esse casal de missionários que hoje já está lá em Joinville, né? E eles mandaram um abraço para a população de Tutinga, porque quando eles esteve aqui, eles foram muito bem abraçados, né? A gente acompanhou desde pequenininha eles, a gente evangelizava muito ali a CEMIG, a zona rural, Pombeiro, né? A gente pegava, dava assistência no Rosário, dava assistência no Macuco. Então, quando a gente entende pela cultura evangélica, eles já estão aqui há mais de 40 décadas, tá? E quando a gente fala da cultura evangélica, a gente fala quando a gente fala de cultura, a gente está falando da imagética, eu te falei de imagem, a gente está falando de território, que a gente está falando que os evangélicos estão em território tanto mundial, como nacional, como estadual e como municipal. Então, é um povo que tem crescido grandemente dentro da sociedade brasileira. Então, quando a gente ouve uma música, hoje você vai em Lavra, você vai em outro lugar, você entra numa loja, você está ouvindo uma música evangélica. Alguém já presenciou isso? Em vários lugares você ouve uma música evangélica. Quando você vê, hoje a gente teve aí essa notícia, sábado, né, da morte da cantora, ela teve o seu início numa igreja evangélica. Então, quando a gente fala da música gospel, que faz parte da cultura evangélica, a gente está falando de várias pessoas, de segmentos hoje famosos no mundo secular, que iniciou numa igreja. Isso vocês podem abrir o Google, vocês vão ver várias histórias assim. Então, quando a gente se cria dentro do município uma semana da cultura evangélica, a gente não está falando só de um pastor, só de uma denominação. A gente está falando de várias pessoas evangélicas que fazem parte da comunidade e que também quer se sentir participante das questões do município.
E quando houve a criação desse projeto, que, para o meu ver, eu como evangélica, é um grande passo do município, porque abre portas, vamos supor assim, se a gente cria essa semana, se os evangélicos adotam essa semana, a gente tem uma semana em que os evangélicos, né, eles fazem os seus trabalhos mostrando a sua cultura para a população. E isso agrega muito para todos. Por quê? Porque a gente quebra, né, a gente quebra aí preconceitos, a gente ensina as crianças futuras, né, as futuras gerações, que o respeito ele tem que ser mútuo com todos, independente de crença, de religião, de etnia. Todos têm o seu espaço, todos têm os seus direitos, e isso está na nossa Constituição Federal. Né? E uma coisa que ficou, assim, que eu fiquei muito feliz com a criação desse projeto, parabenizo o Jonathan aí, né? Porque vai proporcionar para nós também um momento de lazer. Porque nós que somos evangélicos, a gente tem até um certo limite devido ao nosso jeito de crer, o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de prestar o culto a Deus, que a gente se torna um pouquinho assim, não, essas coisas assim eu não quero, eu não posso, eu não vou. Faz parte do povo evangélico. Mas quando eles têm uma semana para eles fazer o quê? Essa semana é nossa, essa semana eu vou participar do teatro dos jovens, eu vou participar do coral, eu vou participar, né, de momentos, isso é muito bom para os jovens. A minha filha, nesse final de semana, foi para Lavras participar de um retiro espiritual da igreja, e eu me sinto muito feliz, porque eu prefiro a minha filha indo para um congresso de jovens, indo para um evento da igreja, do que indo para as drogas. Eu creio que todo mundo pensa assim, né? Por quê? Porque a igreja ela tem um movimento social muito bacana dentro dela, que é tirar os jovens das drogas, que é os jovens, né, começar a se conscientizar da importância de ser um jovem, né, que não estou falando que é um jovem careta, mas falando que um jovem que cuida da sua saúde, um jovem que pensa bem antes de estragar um futuro, vamos dizer assim, né? Então, a cultura evangélica dentro do município, ela agrega muito, muito mesmo. Mas não é uma cultura que ela tem que ser imposta. Ela não pode ser imposta. Ela tem que ser aceita, né? Aceita no modo de respeito. Eu respeito a cultura evangélica, eu respeito a cultura católica, eu respeito a cultura afrodescendente, eu respeito, né, a cultura indígena. É um jeito, gente, da gente criar o respeito pelas culturas dentro do nosso município. Cada cultura ela tem o seu direito de espaço, né? Ela tem o seu direito de espaço. E quando o município começa, né, abrir essas portas para que esse povo comece as suas manifestações, começa a se mostrar, perde o medo de dizer a que segmento ela pertence, isso é muito bom, né? Isso é bom para todos. Não espero assim ter falado mais ou menos, né? Mas qualquer coisa me procura, dúvida. Espero que os vereadores aí sensibilizem, dê um sim, né? Porque é muito bom. E eu creio que o ano que vem, né, pode ser que as igrejas ficam receosas de fazer esse movimento, mas é igual eu falei para o Jonathan. Jonathan, a gente temos que fazer políticas a longo prazo. Né, não só pensar na geração de hoje, de agora, do momento, mas pensar nas próximas gerações, que vão precisar de escadas para poder conseguir aquilo que eles almejam para a vida deles, tá bom? E assim eu agradeço aí a oportunidade de falar com vocês, tá bom? Obrigada. Votação de requerimento dos vereadores. Apresentação e discussão e votação do projeto de lei número 41. Ô, presidente, eu estou acompanhando a live aqui. Surgiu uma dúvida da Elisandra. O senhor me permite responder? Pode, da tá. Zanda. Zanda, eu vi seu comentário aqui na live. Ela está perguntando, boa noite a todos os vereadores presentes. Gostaria de saber o que vocês podem fazer para ajudar no transporte dos alunos bolsistas, já que ganharam por mérito próprio. Esse ônibus, né, presidente, tanto com as vans que estão sendo adquiridas, Ana, podem ser aí utilizadas
para estar fazendo esse transporte dos alunos. Não, assim, eu não sei, mas não sei se está fazendo, não tenho esse conhecimento, mas pode ser feito. Então, a prefeitura pode estar colocando, pode estar usando esse ônibus aí para estar fazendo esse transporte. É só isso, presidente. Obrigado. Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Ícaro Ronan Silva e Moab de Ave Nonato da Silva. Que seja analisada a possibilidade da prefeitura instalar alguns mataburros na estrada rural na região do Tijuco. O pedido justifica-se, pois na citada estrada não existe nenhum mataburro instalado, contudo o alto número de porteiras e tronqueiras, o que dificulta em muito o tráfego dos moradores. Desta feita, buscando atender demanda apresentada pelos munícipes, apresentamos o presente, contando sempre com a atenção de Vossa Excelência para tratar do caso com urgência que o mesmo merece. Certo do empenho do prefeito municipal em relação ao presente pedido de providência, peço e aguardamos informações. Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Ícaro Ronan Silva e Moab de Ave Nonato da Silva. Aqueles que forem a favor, permaneça como estão, aqueles que forem contrários, se manifestem. Aprovado por todos. Evaldo Ribeiro Neto, Geraldo José da Silva, Igor Oliveira Fortes, Jonathan Ribeiro Marques da Silva e Sebastião Vieira Neto. Que seja analisada a possibilidade de se realizar a pavimentação asfáltica do sítio Chácara. O pedido justifica por citado local, até teve um erro aqui, até de texto, que eu não cheguei a ler, que é na realidade para recapear até a lajinha, entendeu? Agora que eu estou olhando com calma aqui, a pavimentação asfáltica não. Isso aí vai ser um calçamento que vão fazer futuramente, mas é para recapear até a lajinha, onde que é os pontos que tem jeito de recapear, até com muafa lá para melhorar a situação. O pedido justifica, pois o citado local ainda não foi beneficiado com esse serviço, bem como é fator impeditivo do desenvolvimento daquela região da cidade. Certo do empenho do prefeito municipal em relação ao presente pedido de providência, pedimos e aguardamos o deferimento. Sem mais para o momento, ficam voz de elevado estima e consideração. Evaldo Ribeiro Neto, Geraldo José da Silva, Igor Oliveira Fortes, Jonathan Ribeiro Marques da Silva e Sebastião Vieira Neto. Aqueles que forem contrários se manifestem, aqueles que se forem a favor, permaneça como estão. Só lembrando então, pessoal. Aprovado por todos. É o recapeamento até a lajinha. É só para... recapear ali por jogar o buraco, tampar o buraco ali. E futuramente, até conversa com o prefeito e com o vice, vão fazer o calçamento da Ponte da Chica até lá em cima, se Deus quiser. Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Reiterando os seguintes pedidos. Instalação de câmeras de segurança na Rua Lavras, no bairro 111 e no bairro Vale das Águas, no Vale da Ribeira, né? Instalação de redutores de velocidade na Rua Padre Gilberto, no bairro do Rosário. O pedido justifica, pois os presentes pedidos foram apresentados respectivamente na data 18 e 23 de fevereiro de 2021. Contudo, ainda não foram realizados, razão pela qual eu reitero os mesmos. Certo do empenho do prefeito municipal em relação ao presente pedido, peço e aguardamos resposta. Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrário, se manifestem. Aprovado por todos. Igor Oliveira Fortes. Que seja analisada a possibilidade da prefeitura contratar mais um profissional veterinário para o atendimento aos pecuaristas. O pedido justifica, pois atualmente a demanda é muito grande para o atendimento desse profissional. Desta feita, respeitosamente apresento o presente pedido, de certo do empenho do prefeito municipal em relação ao presente pedido, peço e aguardamos deferimento. Igor Oliveira Fortes. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, se manifestem. Só corrigindo, esse aí está só em nome da base? Só o seu. O seu. Aprovado por todos. Igor Oliveira Fortes. Que seja analisada a possibilidade da prefeitura oficiar o DR Minas Gerais para que sejam tomadas providências com a relação à entrada que dá acesso aos bairros Simone, Vale dos Ipês, bairro Jardim das Oliveiras, Fazenda Velha, Pontal do Joá e Recanto do Galo. O pedido justifica, pois atualmente o acesso a esses bairros são pela MG 451. É uma curva acentuada de alta periculosidade sem a presença de placa de sinalização. Cuidado, entrada e saída de veículos. Considerando que os veículos trafegam
em alta velocidade, sem uma devida área de desaceleração, acostamentos e retorno para a estrada e saída de veículos nesses bairros. Desta feita, respeitosamente apresento o presente pedido. Certo o empenho do prefeito municipal em relação ao presente requerimento, peço e aguardo deferimento. Igor Oliveira Fartes. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem ao contrário, se manifestem. Aprovado por todos. Jonathan Lourenço. Que seja analisada a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Orlandina de Assis, próxima à igreja lá do Paulista, no bairro Vale das Águas. O pedido justifica-se, pois os veículos têm transitado pelo local em alta velocidade. Desta feita, respeitosamente, apresento o presente pedido, certo do empenho do prefeito municipal em relação ao presente requerimento, peço e aguardo deferimento. Jonathan Lourenço. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, se manifestem. Aprovado por todos. Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Ícaro Ronan Silva e Moab Diabo Leonato da Silva. Que seja analisada a possibilidade de realizar a poda das árvores, limpeza das margens e alargamento da estrada rural localizada nas proximidades da propriedade do senhor Haroldo. O pedido justifica-se, pois o citado local encontra-se com sua estrada em mau estado de conservação, bem como a citada estrada é muito estreita, o que dificulta a visibilidade dos motoristas que trafegam por lá, situação em que algumas oportunidades ocasionaram acidentes. Dessa feita, solicitamos que seja dada atenção ao pedido de maneira urgente. Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Ícaro Ronan Silva e Moab Diabo Leonato da Silva. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, se manifestem. Aprovado por todos. Mensagem. Projeto de lei número 41. Você vai ler ou vai fazer a leitura? A Semana da Cultura Evangélica vem de encontro com uma considerável parcela da população de nosso município. A oficialização da presente data proporcionará para todos que propagam o Evangelho em suas igrejas um novo passo na conquista de seus ideais. Essa semana viabilizará a realização de projetos, eventos, bem como a discussão de assuntos e temas pertinentes a toda a classe evangélica, levando por consequência o aprimoramento espiritual dos fiéis. Vale destacar que há muito tempo a população evangélica de Tutinga vem desenvolvendo diversos trabalhos que geram impactos positivos na vida de diversas pessoas, dentre as quais citamos trabalhos sociais, trabalhos na recuperação de dependentes químicos, desenvolvimento de ações voltadas à valorização da família e etc. Todos pautados nos evangelhos que os norteiam. Entendo que deve ser compromisso de todos nós, autoridades municipais, firmarmos nosso compromisso com toda a diversidade cultural existente em Tutinga, uma vez que vivemos em um estado laico de grande variedade de expressões religiosas. Assim sendo, conto com a apreensão dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei. Institui no município de Tutinga a Semana Municipal da Cultura Evangélica na forma que menciona. A Câmara Municipal de Tutinga aprovou e eu, Rodinelli Antônio do Nascimento, prefeito municipal de Tutinga, sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído no âmbito municipal de Tutinga a Semana Municipal da Cultura Evangélica, a ser realizada anualmente na última semana do mês de outubro. Artigo 2. A semana, ora instituída, passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Tutinga. Artigo 3. A Semana Municipal da Cultura Evangélica destina-se ao congressamento das igrejas evangélicas, independentemente de acordo com a ordem denominacional protestante, sejam elas tradicionais, luteranas, metodistas, batistas, presbiterianas, adventistas, pentecostais ou neopentecostais. Artigo 4º. Cabe às igrejas adotarem a Semana da Cultura Evangélica, para adicionarem em seu calendário de demonstrações e festividades, a fim que promovam a divulgação de seus trabalhos evangelísticos, assim como manifestações artísticas e culturais,
Parágrafo único. Entende-se por trabalhos evangélicos as manifestações artísticas e culturais. Apresentação de coral e músicos com arranjos de hinos de louvor e adoração, a apresentação de peças de teatro e demais encenações de temas bíblicos, gincanas desportivas e intelectuais, visando a integração de membros da igreja com a comunidade, feira do livro evangélico, demais manifestações que não contrapõem os princípios cristãos evangélicos. Artigo 5º. A Prefeitura cabe o apoio institucional na divulgação e na preservação da data. Artigo 6º. Fica a cargo de cada igreja a elaboração da programação que deverá ser apresentada à Prefeitura Municipal até 30 dias antes do evento. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Tutinga, 29 de outubro de 2021. Jonathan Ribeiro Marques da Silva, vereador. Pode. Presidente, a gente pode conversar sobre o projeto? Pode, tranquilo. Bom, eu gostaria só de levantar aqui alguns tópicos. Gostaria de saber algumas informações, assim, caso o vereador possa passar para a gente, ele que está à frente desse projeto. A questão, se teve a participação dos líderes das igrejas evangélicas em relação à criação do projeto. Conversei com eles. Então todos estão cientes assim, da data, sim, de tudo que será feito? Não, conversei com os líderes das igrejas, sim. Ah, tá. Beleza. E eu gostaria só de fazer uma pergunta para a Beth, caso o senhor conversei e expliquei, né? Expliquei o projeto, tudo certinho, encaminhei para também o pessoal. Só para também, às vezes, o pessoal às vezes ficou meio balançado. O projeto, gente, ele não é obrigatório as igrejas participarem. É uma semana, por exemplo, até eu dei o exemplo para o vereador Ednilson, ele é servidor, eu sou servidor público. O feriado para servidor público, ele só é na prefeitura. Para as outras pessoas é um dia normal. Então, essa data é uma data, vamos dizer no português, claro, é uma data simbólica, exatamente, uma data simbólica, e se as igrejas não quiserem participar, essa data vai ficar no calendário oficial do município, uma data que vai ser representada aí para as igrejas evangélicas. Então, aquelas que quiserem adotar, elas adotam, e não vai mudar em nada. Por exemplo, as igrejas, todo ano, ela tem seus, vamos dizer, as suas, isso, cada igreja tem sua programação, ela não vai mudar em nada. Se elas quiserem participar dessa semana, elas participam. Se elas não quiserem, não participam. A semana vai estar lá no calendário oficial e as comemorações delas continuam as mesmas. Só para deixar bem claro, para não ter alguma distorção. Mas o projeto é em discussão, pessoal. Os projetos, pessoal, nós estamos aqui para discutir e chegar na melhor forma possível, né? Por isso mesmo até que fiz essa pergunta. E assim, não sei, a gente estava até conversando aqui, falo por eles. Será que a gente não poderia marcar uma audiência pública com todos os líderes para a gente ouvir um pouquinho mais sobre a ideia de cada um, de cada pastor, de cada líder? Não sei, uma ideia, né? Uma ideia que nós estávamos conversando sobre, né? Marcar essa audiência pública. Eu acho que talvez, de repente, esclarecer algo que talvez o Evaldo está em dúvida, o Igor, o Sebastião, não sei, né? Assim, a gente faz alguma pergunta aqui ou outra, mas de repente ouvir seria melhor, através de uma audiência, não sei. Claro. A gente hoje, durante o dia, entrou em contato aí com vários líderes das igrejas evangélicas, 3, precisamente, tem mais 2 líderes, são 5 igrejas aqui no município, né? E surgiu muitas dúvidas, tanto da nossa parte, quanto da parte deles. Então, acho que o pessoal de casa, todos vocês aí,
perceberam a gente conversando aqui na reunião, como foi uma coisa bem rápida, não deu para conversar com todos, todos os líderes que a gente conversaram, ainda alguns, dos 3, se eu não me engano, 2, tem bastante dúvidas. O que a gente quer propor? Solicitar aí o Dr. Rafael para redigir aí um convite aí para os líderes, para estar reunindo com a gente, para quê? Para fazer esse projeto da melhor forma possível, para que ele não seja só a criação da semana e ficar a semana lá, talvez daqui 1 ano, 2 anos, cair no esquecimento. Então, o projeto está aqui, está elaborado. Mas a gente reunindo com todos os líderes de todas as igrejas, a gente pode fazer emendas, a gente pode tirar alguma coisa que eles não concordam. Então, a nossa proposta aqui hoje, minha, do Ednilson, Alexandre, Moab, é que seja marcado uma data. Eu proponho num sábado, não sei se para os líderes das igrejas é melhor, que sábado é um dia que o pessoal já está mais em casa, tem um tempo maior, o pessoal não está trabalhando, para a gente estar sentando e conversando da melhor forma o que é que pode ser feito. Com a questão do feriado, se vai ser criado um feriado municipal ou não, porque já tem a quantidade de feriados a ser cumpridos. Se eu não me engano, o doutor, já está cheio, né? Não tem aonde criar mais. O projeto, ele é vago na hora que fala questão artísticas e culturais. A gente sabe que a gente vive num Estado laico, o Estado, prefeitura, governo municipal, governo estadual e federal não pode ter gastos. Eu ouvi no decorrer do dia com algumas pessoas, esse projeto vai autorizar a prefeitura a trazer um show, a fazer uma festa, um exemplo. Muita gente tem essa dúvida ainda. A gente tem que deixar claro para o pessoal, tem que deixar claro para o povo, não pode, infelizmente, não é permitido. Queria que fosse permitido, seria bom, mas infelizmente não pode. Então, eu acho nada mais justo, nada mais que justo enviar um convite a todos os líderes de todas as igrejas e marcar essa reunião para cada um dar a sua opinião, cada um contribuir um pouco com o projeto, acrescentar coisas, tirar algumas coisas, esclarecer as informações, para que não seja só um projeto aqui assinado, aprovado de qualquer coisa. E algumas dúvidas eu estava tirando hoje com um amigo meu, onde ele me disse que no Brasil tem muitas leis, muitos projetos de leis que são elaborados, aprovados, mas são em vão. A gente fazer esse projeto bem feito para que não seja uma coisa em vão, uma coisa que possivelmente uma hora esteja engavetada. Então, o meu ponto de vista, nobres colegas vereadores, era que seja convocada essa reunião. A gente enviasse esse convite, não sei o que os senhores acham, para os líderes de todas as igrejas, para a gente estar conversando com eles, e eles estão dando ideias deles, tirando as dúvidas deles. Se possível, o presidente solicitar aí o Dr. Rafael para que participe da reunião também, para tirar alguma dúvida aí do meio jurídico, e tá aí fazendo o projeto da melhor forma possível, atendendo aí da melhor forma possível. O que os colegas vereadores acham disso? Por favor também, vamos perguntar quem está presente aqui, que a gente está representando. Só pegando parte, para começar, tipo assim, já tinha essa ideia, né, Jonathan? No começo de a gente fazer uma audiência, né? Você tinha a ideia de fazer uma audiência pública.
Ele até comentou comigo, eu falei assim, não, seria muito bem-vindo. Mas desde já parabenizo, né, esse projeto, você está de parabéns, tipo assim, a gente tem que dar a voz a todos. E isso é um jeito que está mostrando que todos aqui do Tinga têm vez, né? Lógico. Então, independente de religião, de crença, de tudo, a gente está aqui para falar por todos. E como chegou para ele, como ele mesmo disse, ser católico, né? Sim, lógico. E ele estava fazendo uma demanda que chegou a ele, que é a função nossa. Sim. O povo aqui pede, a gente é a voz do povo. Então, se vocês querem que a gente queria que fizesse isso, ele fez, e a gente está aí. Seja em forma de audiência pública, seja em forma de votação, mas parabéns pelo projeto. Obrigado, vereador Gozinho. Até senhor presidente, só agora pegando é um só embalo, falar aqui, ô senhor Igor, presidente. Senhor a presidente. questão Depois de falar dessa reunião, Falar. acho que a gente poderia estar estudando uma forma aí de fazer 2 reuniões. Uma mais voltada com os líderes e a outra já aberta para a população, com os líderes e com a população. O que for decidido com os líderes da reunião, dentro da reunião, a gente apresenta para todo mundo, e o pessoal dá as suas ideias também, faz as suas emendas e, possivelmente, ideias boas, vai para o projeto também. O que os senhores acham? Senhor presidente, Gozinho, o Igor falou, a gente está aqui recebendo demandas da população, foi chegada até mim essa demanda, esse projeto, e eu acho importantíssimo. A gente tem que deixar claro que a gente representa todos, e o meu papel de trazer o projeto e colocar em discussão para as pessoas estar acompanhando, os novos colegas tá discutindo e chegar no melhor meio, está feito. Então a gente pode sim fazer audiência pública, não tem importância nenhuma, a gente está aqui para ouvir. Gozinho, eu falei com os nobres colegas aqui que a gente tem de ver. A gente é partido contra, a gente vai sempre brigar aqui de vez em quando, vai sempre ter isso aí faz parte da política, eu falo brigado de uma forma, discutir aqui algum pensamento até diferente, mas não pode intimidar. Intimidar uma coisa. Então, peraí, senhor presidente, estou com a palavra. Então a gente tem que sempre colocar isso em questão. A gente está discutindo da melhor forma possível, vamos reunir o pessoal, a gente tem convido o pessoal que está aqui, dar sua opinião, se também concorda com a audiência pública, a gente pode marcar, todos presentes, e ver, se tiver mais ideias, a gente coloca no projeto, através de emendas, e vamos assim, que faz uma democracia. É assim que funciona. Só que não podemos partir, às vezes, para ignorância, partir, às vezes, para um projeto simples e de tamanha importância para a comunidade evangélica. Então, aqui a gente está aqui sempre olhando por todos. Sempre destacar isso. Nós 9 aqui estamos sempre olhando por todos. Então, eu sim concordo com a audiência pública, eu acho que todo mundo está de acordo. O pessoal que quiser se manifestar também, se falar de acordo ou não, né, a gente está aqui sempre olhando por todos. Vereador João. Sebastião. De acordo? Alexandre, quer falar alguma coisa? Eu estou de acordo sim, senhor presidente. A gente até foi um assunto aí que chamou muita atenção. A gente recebeu algumas perguntas aí na rua, a gente nem soube responder direito, entendeu? Surgiu algumas dúvidas. A gente vê que o pessoal evangélico vem aumentando muito, não só no nosso município, entendeu? Eu sou católico, a gente respeita qualquer religião, entendeu? Pode ter certeza disso. Que a gente puder ajudar para for bem para o município, a gente tá junto. Aí surgiu várias dúvidas, isso aí é até bom para esclarecer. Porque a religião a gente tem que respeitar, né? Cada um tem a sua e cada um vai aonde acha que é o certo. Denilson. Senhor presidente, sou a favor sim, né, da gente fazer essa audiência pública. Eu com o vereador Moab e Ícaro conversamos com alguns líderes. Antes da reunião conversamos aqui entre nós, né? Eu acho que todos nós estamos com muitas dúvidas aí, e nada mais justo do que a gente convidar os líderes, né, de todas as religiões hoje do nosso município, para a gente estar conversando aí para ajustar o projeto. Tranquilo. Então, sou a favor sim. Vereador Evaldo. Favor também, né? Eu também sou a favor. Entendeu? Vereador Moab. Então, senhor presidente, conforme já falado, nós fomos aí atrás de alguns. Infelizmente não conseguimos ir atrás de todos, né? Pedimos aí desculpas, foi pelo tempo. Acaba que nós achou que seria rápido, né? Uma conversa ali, outra aqui, mas acaba que a gente vai conversando, conversa outras coisas, tem outras demandas, né? E demoramos um pouco na conversa. E logo já era a hora de vir para a reunião.
Então, às vezes, assim, ficou naquela coisa, a igreja tal, ela não vai aderir, tal vai aderir ou não vai, está naquela. Então, para que o projeto ele tenha um bom andamento, a gente tem que discutir, estar ouvindo, discutir, ouvindo todas as o partes. Ícaro deixou bem claro aqui, porque às vezes você cria certas coisas, certos projetos, que ele não sai do papel, porque por falta de aderir, quando deixa livre, tipo assim, escolhe, vai aderir, não vai. Então, tipo assim, claro, tem que ser democrático. Eu acho que a coisa tem que ser democrática. Reunir com todos, através de uma audiência pública, para ver o melhor, né? Só assim a gente pode realmente falar aqui, dar um sim ou dar um não ao projeto, que eu acho que seria o mais interessante. Aberta, não sei onde que pode ser feito, né, para receber mais pessoas. E só comentando, vereador Moab, só deixar claro, pessoal, e solicito, senhor presidente, que essa audiência pública seja transmitida pela Câmara, pela Câmara, viu, para ficar um trem transparente e mais tranquilo, tá? Presidente, a questão aí também, essa preocupação no caso de ser um projeto talvez que não tome um segmento, a minha preocupação é a seguinte, porque na conversa com alguns líderes, o que foi passado para mim, também para os colegas vereadores, que muitos não iam aderir a essa semana. Então, daí surgiu a ideia de sentar, conversar, para a gente colocar a conversa. Agora, a questão da data da reunião, presidente, se a gente já puder marcar aqui uma data melhor para todos, Entendi. se possível aí com uns 15 dias de prazo, para a gente estar programando também os líderes também das igrejas aí, são atarefados também. Então, mas eu acho que para data, eu acho que a gente primeiro tinha que comunicar isso para ver qual a melhor data para eles, não? Assim, daqui uns 15, 20 dias. Sem interromper os vereadores, desculpa aí, mas sou favorável a uma consulta pública, principalmente com o segmento evangélico, que é o mais interessado, né, possa ser o mais interessado no projeto. Seria bom, né, Pâmela? A Pâmela já até falou, a Pâmela é da Adventista, né, que, como eu falei sobre cultura, cada religião tem aí os seus usos e costumes, as suas maneiras de se manifestar. A igreja adventista, ela não participa de eventos durante o sábado por causa de... o dia sabático da Adventista, eles não participam de nada. Assim, se ficam sempre em casa, em suas meditações, né, Pá? Pode sim. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu estou representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu posso entrar aqui? Com licença, gente. Boa noite. Eu estou representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a gente guarda o sábado. O sábado, para nós, é considerado, desde que entra o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do próximo sábado. Essas 24 horas, para a gente, são horas santas, horas sagradas. Então, tipo assim, a gente não participa, escolas mesmo. A igreja fornece uma carta onde a gente leva, né, para a escola e, se tiver prova naquele horário, a gente é isento, faz a prova depois, entendeu? E, no caso, na reunião, eu queria pedir, quando for ter com os líderes, o pastor da minha igreja, ele é o pastor distrital daqui, ele é da FA de Minas, então ele cuida dos distritos, de Carrancas, Macuco. Então, assim, se pudesse ser com antecedência e que não fosse nesse período de sábado, seria mais fácil da gente conseguir ele estar vindo aqui. Até achei interessante o projeto, porque a gente vai poder estar mostrando para a população, né, a crença da gente, que tem coisas muito importantes para os jovens, né, para os adolescentes. A gente também preza muito a saúde. Aí tem a conferência de saúde, tem várias palestras sobre saúde. Então, é isso. Eu queria pedir vocês, só para quando for marcar, não marcar para a gente nesse período, que aí o líder da minha igreja não poderia estar comparecendo. Viu? Obrigada, gente. Obrigado, presidente. Então, vamos procurar os líderes para depois a gente decidir uma data certinho. Tranquilo. Se a Bianca puder entrar em contato com os líderes aí no decorrer dessa semana, para ver o dia que é melhor para todo mundo. Isso.
Tranquilo. Porque, assim, tem dias que a gente não sabe os dias dos cultos. E, assim, eu peço, assim, faço até um apelo para a comunidade evangélica do meu município, se apresentem, são coisas concernentes aos evangélicos do município, né? Façam parte da reunião, se interessa, leia o projeto, né? Leia cada item do projeto, leve os seus questionamentos diante da lei, né? Porque a gente somos regidos diante de uma lei. Como a gente aprendeu, ninguém está acima dela, né? Ela rege para todo mundo. E gostaria que essa conferência, essa audiência, seja o mais rápido possível, porque tudo que está no calor do momento se resolve com mais facilidade. Porque se marcar para daqui a um mês, aí, nossa, aí vai, né? Aí acaba realmente um projeto sendo engavetado, um projeto não sendo votado, e um projeto, né, que não seja analisado. Questão dos evangélicos, eu conversei muito, porque eu faço parte do segmento evangélico, né, conversei muito com alguns pastores, alguns irmãos da igreja. De fato, eles estão com dúvida no parágrafo 4º, sabe, que diz aí que eles estão mais com medo de que as igrejas sejam fixas nessa data ditada pelo município. Não é isso que eles querem. Eles querem continuar suas festividades, nos seus momentos de fundação, ciclo de oração tem sua data específica, mas isso é de cada igreja. Cada igreja tem as suas formas de fazer e de ser, tá? Então, assim, que... até perdi o raciocínio aqui. Da sua maneira, porque se você coloca essa data, o município nessa data, a gente vai ter um diálogo muito bom dos evangélicos com a Secretaria de Cultura, né? A Secretaria de Cultura, junto com os evangélicos, pode bolar uma semana incrível para o município, né? A gente vê aí vários turistas, né, que vêm ao município, que já procuram, né, já até acessam ao Google onde tem uma igreja evangélica, porque eu quero participar do culto, porque todos os evangélicos à noite eles querem estar numa igreja para cultuar a Deus, né, um direito deles. Então, acho que uma semana da cultura evangélica bem feita, bem formulada, ela tem muito a agregar economicamente, porque a gente sabe que o mercado evangélico é um dos mais consumistas do Brasil, né, em questão de música, em questão de livros, em questão de estudo. A gente temos várias igrejas evangélicas que já têm as suas próprias universidades, né, que já têm as suas próprias livrarias, né, e isso abre porta para que os evangélicos mostrem isso para a população. E a população só vai agregar com isso, né? Eu creio, assim, claro que o projeto pode, sim, a partir da consulta pública, ela pode, sim, ter até aí uma emenda, eu acho que é emenda que fala, né? Nesse parágrafo 4, ou dar uma retirada nesse texto aí, mas, assim, eu creio que a gente pode, sim, né? Ganhar muito, né? Podemos ganhar muito. Né, Pâmela? A gente queria que todos os evangélicos estivessem aqui, né? Foi divulgado, falado, mas, infelizmente, né, estamos aqui nós, eu da Assembleia, ela da Adventista, né, mas fazendo o nosso papel, mostrando para vocês, né, eu como mãe, que tenho filhos que estão vindo no segmento evangélico, que futuramente vão querer frequentar uma feira evangélica dentro do município, que vai querer frequentar uma semana da cultura evangélica, que é a parte que eles se identificam, né, e a gente, quando fala de uma semana de cultura evangélica, a gente pode, municípios vizinhos que são evangélicos, vão frequentar também, vão participar também. Então, acho que o município só tem a ganhar. Então, eu creio que os líderes evangélicos aí, se estão ouvindo a reunião, né, façam parte, né, vamos juntos caminhar para um município
culturalmente bem fortalecido, um município que preza aí pelo multiculturalismo independente religioso ou de outros segmentos, e que um município que tem muito para ser exemplo, né, no futuro, para ser exemplo de uma sociedade sustentável, né? Eu creio assim que a gente está dando um grande passo aí, né, com esse projeto aí. Tá bom? Obrigado, dona Bela. Obrigado. Obrigado. Até, senhor presidente, só lembrando que o surgimento dessas dúvidas, eu entrei em contato com os líderes, né? Conversei com o Maico, conversei com a Aparecida, conversei com o Paulista, que é o Veronilson, né? Conversei com o Edinho, né? Explicando, conversei com o Tade, conversei também com o pessoal, com o pastor Diego. Então a gente estava explicando que, até nessa questão do artigo que a Beth falou, do final da última semana de outubro, ninguém é obrigado aliás, não é obrigado, as suas festividades, seus cronogramas de igreja continuarão mesmos. Essa semana é mais uma oportunidade para a comunidade evangélica se expressar, vamos dizer assim, divulgar o seu trabalho, divulgar a sua cultura. O Leco estava falando para mim umas coisas ali que eu não sabia sobre a igreja adventista. Então, às vezes, muitas pessoas não sabem sobre a igreja. Então, é uma forma aí, dessa semana, estar divulgando um pouco da sua igreja. Então, a gente está aqui para legislar. Então, um projeto apresentado, todo mundo conversa, todo mundo vê a melhor forma possível. E só peço o que a Beth falou, senhor presidente, que seja o mais rápido possível. Muito obrigado. Anúncio da data da próxima reunião, dia 16 de novembro. Boa noite aos vereadores, a todos os vereadores. Boa noite a todos que estão aí. Gustavo, doutor Rafael, Bianca e a todos que estão nos acompanhando. Todos vão com Deus. Amém.